Bem-vindo à nossa aula de hoje sobre hermenêutica. E nós vamos estar aí com os slides. Você que é aluno vai receber também o material em PDF e algumas pessoas que vão estar conhecendo aí o nosso curso de teologia. Então, fique aí à vontade para estar conosco aí nesse vídeo e espero que você se matricule logo, tá bom? E aos alunos, nós estamos aproveitando aí esse vídeo aula tanto para ministrar aos alunos quanto aos futuros alunos, tá bom? A gente vai começar aí falando sobre hermenêutica e já iniciando aí de uma forma bem interessante, motivos principais para estudar hermenêutica. E aí os motivos são bem válidos, tá? A Bíblia foi escrita em contextos diferentes do nosso. Então, olha só, para que a gente compreenda a Bíblia, a gente, obviamente, deve ter aí a direção do Espírito Santo e o corpo de Cristo, que serve para aperfeiçoar os membros do corpo. Então, nós nos aperfeiçoamos, e esse aí é um dos motivos de nós sermos igreja e nos reunirmos como igreja, que na verdade a gente vai estar aperfeiçoando um ao outro, cada um na sua função. E aí, no caso, quando a gente olha para a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a gente tem que ter em mente que a Bíblia não foi escrita numa cultura ocidental, não foi escrita primeiramente para um público brasileiro. Então há várias coisas, aonde se passou, como que era a mentalidade, a cultura, e tudo isso são ferramentas que nos ajudam a compreender melhor as escrituras sagradas, e compreendendo melhor as escrituras sagradas, a gente vai ter um entendimento e a gente vai estar transmitindo de forma aí certinha, tá bom? Sem falar besteira um para o outro ou sem pregar coisas erradas, tá? Então, olha só, algumas das coisas que são interessantes na Bíblia, escrita em hebraico, aramaico e grego. E essas línguas têm coisas ou fundamentos aí bem exclusivos de cada uma delas. Então, por isso, no curso, nós estudamos também um pouco do hebraico, que é muito vasto o estudo, exceto aqueles outros alunos que nos acompanham em outros cursos, como mestrado ou pós-graduação. Tem o aramaico e tem o grego, tá? E há milhares de anos. Significa o quê? Que mudou um pouco a escrita, ok? E aí o tópico 2, culturas e costumes diferentes dos nossos. Moisés, Antigo Testamento, é um relato, tem que se entender a época de Moisés, qual era o contexto, qual é a situação que ele se achava. Então aí no caso Moisés e a lei. Paulo e a igreja primitiva. Como é que era a igreja primitiva, como é que ela se formou, como é que Paulo via de forma espiritual, mas transmitia de forma física para as igrejas e para os seus cooperadores, tá bom? Então aí são motivos bem interessantes da gente estudar hermenêutica. Óbvio que você vai se perguntar o que é hermenêutica. E aí, numa definição empírica, é a arte de interpretar textos. Então, um dos motivos de você ser aluno, inclusive, de teologia, é para que você tenha conhecimento mais profundo, é para que você conheça mais da Bíblia e com certeza você possa interpretar os textos. Então, quanto mais nos aprofundamos nas escrituras sagradas e com auxílio de ferramentas que são válidas, tá bom? Porque existem ferramentas que não são válidas. Por exemplo, o achismo, a pessoa achar uma determinada coisa, ou ler uma Bíblia em versão e julgar aquela versão como puramente original. Então, são vertentes que a gente tem que estar
explanando aí, ok? Então, um dos motivos de você ser aluno de teologia é que você vai interpretar textos. E, segundo também o dicionário Aurélio, a mesma situação, tá? A arte de interpretar textos, a arte de interpretar a escritura e também a arte de interpretar leis. Por quê? Porque isso aí não se resume somente às escrituras sagradas. Então, por isso aí, uma definição mais ampla do que é a hermenêutica, mas para nós é a arte de interpretar a escritura. E é super importante que cada um de nós saibamos interpretar as escrituras sagradas e sempre buscando o auxílio do nosso Deus e o Espírito Santo conduzindo o nosso entendimento. Mas isso aí a gente também tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é ler, é estudar, é verificar algumas situações das escrituras, é verificar o texto, o contexto, a cultura, o idioma, o significado da palavra, o público a quem o texto está se dirigindo e por aí vai, tá bom? Então é uma caminhada bem interessante e uma caminhada aonde nós vamos nos aprofundando na palavra do Senhor Deus. Aí temos um texto bem interessante, que é de 2 a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, primeiro ponto, a escritura, ela é divinamente inspirada. Então, os homens escreveram a Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo e existem alguns alvos aí das escrituras: ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. E no caso aí, o homem de Deus seja perfeito, olha já a aplicação de palavra e do texto. Não é que esse homem não vá ter erros, mas o homem que ele quer melhorar, o homem que ele quer minimizar seus defeitos, seus pecados, ele vai estar à procura daquilo que é uma inspiração divina. E a Bíblia, ela foi feita para que nós tenhamos uma direção espiritual nas nossas vidas e direção em outras áreas que vai além do espiritual, direção na vida de relacionamento, na vida financeira, em cuidado com o corpo, em observação daquilo que é a igreja e muitas coisas que estão descritas na palavra do Senhor Deus. Mais um texto aí bem interessante, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Olha só. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Olha que texto abençoado e maravilhoso para as nossas vidas. Então a escritura, ela não foi ali, eu acho que eu vou escrever isso daqui, e aí escreveram, não. Eles foram inspirados, então eles falaram pela inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu a fala de cada um deles. Está aí na carta do apóstolo Pedro, e é um texto bem interessante, inclusive porque nós temos que ter todo cuidado quando vai se ministrar a palavra de Deus, deve orar, pedir a direção de Deus, pedir qual é o texto, pedir o que é que Deus quer que fale, para que não entre a carne, não entre a vontade humana. Olha o que está escrito. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Isso aí, inclusive, pessoas que manipulam a palavra, usam a palavra para dar um recado,
isso daí é um ato que é muito sério, porque isso aí entra na questão de usar a Deus, e essa questão de usar a Deus entra aí de falar o nome dele em vão, falar o que ele não falou, mandar dizer o que ele não mandou dizer. Então, 2 Pedro 1, 20 e 21 é um texto bem importante para que nós saibamos que as escrituras sagradas, elas são inspiradas pelo Espírito Santo, e eu, como ministro do Evangelho, como pregador da palavra, você, como mensageiro da palavra, seja para uma pessoa ou seja para 100.000 pessoas, você tem que ter aí o zelo de buscar no Senhor qual é a palavra, qual é a direção do Espírito Santo, qual é o desejo do Senhor para que a sua voz seja inspirada, a tua fala seja inspirada, os teus pensamentos, a tua preparação de um texto bíblico seja inspirado para aquilo que Deus quer falar ao público que está ouvindo ou que estará ouvindo, seja uma pessoa ou seja 10.000 pessoas em um auditório. A palavra de Deus, seja para uma, para 10 pessoas, para 10.000 pessoas, para 100.000 pessoas, tem que ser uma palavra que venha da parte dele. E nós temos que procurar uma interpretação daquilo que nós estamos ministrando, falando, seja de um texto, seja de um versículo, seja de uma situação, de uma palavra que quer que seja. Amém? Para a gente deixar bem fixado aí o que é a hermenêutica. Então, hermenêutica é uma palavra grega e que é equivalente a interpretar. E aí, de acordo com Strong, é uma suposta, ok? Preste atenção no que eu estou falando para você. Uma suposta derivação de Hermes, que era considerado na Grécia e para aquelas pessoas que acreditavam nos ideais, nas filosofias, nos mitos gregos, era considerado um deus grego cuja função dele era ser mensageiro das divindades gregas. Então, quando você usa a palavra hermenêutica, você está usando aí uma palavra que no original seria hermeneu e que equivale a interpretar. E aí, no caso, é um derivado da palavra de um ser mitológico, de um ser ilusório, que para alguns, principalmente os gregos, era conhecido como um deus mensageiro das divindades. Então, olha só, a influência da língua grega nas traduções, a influência da língua grega para que as pessoas possam, muitas vezes até sem saber o que é que está falando, o que é que está se referindo, mas tem um fundamento aí numa língua que não é o português. E aí, obviamente, nós temos a definição bíblica, que é o que nos interessa, até porque nós acreditamos que só há um Deus, deixando aí Hermes de lado, tá? Então, numa definição bíblica, é o que nós vamos sempre apurar aqui neste módulo agora de hermenêutica, tá bom? Você que já acompanha as minhas aulas, você sabe muito bem que eu parto de um princípio do original e óbvio que o Velho Testamento, a Velha Aliança, ele se baseia numa língua que vocês também sabem muito bem o apreço que eu tenho, que é o hebraico. Então, olha só, vários termos do hebraico e do grego juntos mostram que o coração da hermenêutica centraliza-se na palavra interpretação. Então, a interpretação, ela é algo crucial para nós. Em primeiro lugar, eu devo estudar as escrituras sagradas e procurar interpretar aquilo que Deus está trazendo para mim. Segundo, eu tenho que usar ferramentas, conhecendo o que eu estou lendo, observando qual é o texto,
observando qual é a situação, observando qual é a cultura, observando quais são os significados da palavra a qual eu estou lendo, a qual eu estou estudando, e principalmente, se eu for ministrar uma palavra, então eu interpretei e agora eu vou estar ministrando aquilo que eu interpretei. Então, eu vou estar passando uma mensagem para um público. Então, este público que eu irei passar uma mensagem, eu tenho que interpretar antes. E para que eu venha interpretar, eu tenho que ter aí um pouco de conhecimento a respeito daquilo que eu estou lendo, um pouco de conhecimento ou muito conhecimento do texto, da cultura, do significado das palavras, o que verdadeiramente a palavra significa e aí transmitir para as pessoas. Outro detalhe, possa ser que eu esteja falando para alunos que não vão pregar a palavra, mas vão ouvir. E você, quando ouve esta palavra, como é que você interpreta uma palavra que você ouviu? Então, se foi ministrada uma palavra para você sobre casamento, sobre amor, sobre perdão, sobre dinheiro, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, como é que você interpreta? Então, a sua interpretação ela tem também que ter alguma análise do que nós estamos falando, do texto, circunstância, a língua. Ah, mas olha, eu estou começando a fazer agora, mas que você se aprofunde nas escrituras sagradas, porque olha o presentão que Deus deixou para cada um de nós, ele deixou a sua palavra viva e eficaz, transmitida em letras, num papel, e além de letras, num papel, a gente ainda escuta várias mensagens bíblicas e transmite várias mensagens bíblicas. Olha só, coração da hermenêutica centraliza-se na palavra interpretação. Temos que interpretar, temos que entender e entender da forma correta. Amém? Como disse a você, a hermenêutica, ela não é usada apenas para as escrituras sagradas. Vou dar um exemplo. O pessoal aí que é da área do direito vai estar usando uma hermenêutica justamente para interpretar as leis vigentes no país e as leis que se adequam a uma causa que seja ali de direito. Agora, olha só, no campo da teologia cristã, a hermenêutica busca instituir os princípios e padrões a serem aproveitados na interpretação dos tratados da Bíblia. E quando eu digo dos tratados da Bíblia, é que existem várias situações como uma orientação. Uma delas aqui, a modo de uma forma mais geral, a gente observa aí Velha Aliança, Antigo Testamento, Nova Aliança, Novo Testamento. Como é que nós interpretamos algumas coisas? Como é que nós interpretamos alguns pontos de discussão teológica ou pontos de divergência? Como é que você interpreta, por exemplo, o Apocalipse, livro de Revelação? Como é que você interpreta uma questão que volta e meia surge uma polêmica? Na época de Jesus como pessoa também não era diferente. As pessoas ali, elas debatiam e colocavam o seu ponto de vista. Antes de Jesus fisicamente na Terra, também eles debatiam as interpretações dos textos, eles ali trocavam as suas interpretações, e hoje também não é diferente. Agora, olha só, durante o curso teológico, uma das coisas que nós procuramos fazer é com que o aluno ele não só aprenda a ler a Bíblia e a estudar a Bíblia, mas a interpretar até mecanismos na sua mente, no seu espírito, na sua alma, de que quando chega uma mensagem, você filtre aquela mensagem. Você observe com a lente das escrituras sagradas se aquilo que está sendo ministrado é correto, se aquilo que está sendo ministrado está de acordo com o texto, está de acordo com a conexão bíblica, porque existe uma regra teológica.
A Bíblia, ela se interpreta com a Bíblia. Então, nós usamos textos, nós usamos versículos de vários livros da Bíblia, cartas, salmos, o que quer que seja, que esteja dentro da Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada, ela não vai entrar em contradição. Não vai entrar em contradição. Então, olha só, uma regra que você deve estabelecer é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, você vai sempre ter um texto que vai estar, muitas vezes, dando base a um outro texto, a um outro versículo, a gerar um entendimento. E esse entendimento gerado, podemos chamar aqui nessa aula de uma interpretação, tá bom? Um exemplo aí, ó, Neemias capítulo 8, verso 8. E Neemias foi interessante, não só Neemias, mas Neemias e Esdras, que eles foram usados ali em um período de que o povo estava renovando a sua aliança com Deus. Eles precisaram ler as escrituras sagradas, eles precisaram chamar o povo para uma aliança espiritual mediante a palavra, e, obviamente, eles ali eram dirigidos pelo Espírito do Senhor para estar interpretando as Escrituras Sagradas e orientando as pessoas. Perceba que hoje em dia não é diferente. Você vai para a igreja, escuta uma pregação, uma ministração da palavra, você vai para um estudo, e aquela pessoa que está ministrando, ela está passando para você o conhecimento que aquela pessoa tem da palavra de uma forma interpretativa para transmitir para que você entenda o que é que está sendo transmitido. Então, de novo, fazer 2 pontos aqui, tá? Primeiro ponto, você é pregador da palavra. Então, a sua mensagem, ela tem que ser clara. Segundo, a sua mensagem tem que ter conexão bíblica. Não adianta é porque eu acho, e esse eu acho dá uma viagem lá para Marte. Não, é o que a Bíblia traz ali para você. Se você tem uma interpretação, então a Bíblia vai estar lhe dando, inclusive, base para a sua interpretação. Se a Bíblia não lhe der base para a sua interpretação, de 2 coisas: você não está estudando Bíblia, ou você está trazendo coisas que não é da parte do Senhor Deus. Então é um ponto bem importante. Segundo ponto, você está escutando a palavra de Deus. Então você também vai interpretar aquilo que você está escutando. Você vai absorver, você vai ter um entendimento, ou você vai recusar. Porque sejamos francos, eu já ouvi várias mensagens excelentes, traga pelo Espírito Santo, mas também já ouvi mensagem puramente da carne e que não tem nenhum conteúdo espiritual. E essas mensagens que são carnais, elas são mensagens que não têm proveito nenhum. Não tem base bíblica, não tem inspiração de Deus, não tem nada, a não ser carne. Então eu tenho que interpretar. Se eu estou ouvindo uma palavra e eu estou percebendo na minha interpretação, na minha comunhão com Deus, no meu andar com o Espírito Santo, que aquela palavra não é bíblica, que aquela palavra não tem fundamento, que aquela palavra está errada, então eu tenho que filtrar. Então, para isso, eu tenho que compreender as Escrituras Sagradas, eu tenho que compreender texto, eu tenho que compreender o que é que o Senhor quer falar a respeito daquela palavra. Amém? Lucas 24, 27, a gente vê a pessoa do Senhor Jesus interpretando as Escrituras aos discípulos de Emaús. Então, olha só, Jesus, ele ministrou aos discípulos, que foram conhecidos como apóstolos, ele ministrou às demais pessoas que a Bíblia relata um ou outro, mas um número grande, razoável, principalmente para a época. Então Jesus ministrou ali, e Jesus ministrou ali no caminho de Emaús, aos discípulos de Emaús. Então olha só, Jesus, ele explicou, ele explica, ele interpreta, ele transmite. E se você olhar as palavras de Jesus, você vai observar o que Jesus fez. Ele interpretou muitas vezes a velha aliança, o Velho Testamento,
e trouxe ali para o público que estava presente ouvindo. Significa também que eu vou ler a Nova Aliança, o Novo Testamento, e eu vou ter uma interpretação. Você quer um grande exemplo? Carta aos Hebreus. Quando você lê a Carta aos Hebreus, você vai interpretar aquilo que a velha aliança estava falando. Então, vai falar ali a respeito de Jesus, vai falar a respeito da revelação do Pai, que é Jesus, vai falar a respeito de Moisés, mas vai apontar Jesus maior do que Moisés, vai falar a respeito de anjos, mas Jesus maior do que os anjos, vai falar de sacerdote, mas vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, vai falar do trono e vai mostrar o trono da graça, vai falar do Espírito Santo, vai falar do descanso, vai falar de incredulidade do coração, vai falar do pecado. Enfim, se você ler Carta aos Hebreus, você vai perceber que a Carta aos Hebreus está interpretando e por isso também leva esse nome, Carta aos Hebreus, porque os hebreus eram acostumados a conhecer a velha aliança. Eles eram acostumados a conhecer o que chamamos de Velho Testamento. Então, quando você lê ali Hebreus, você está tendo uma interpretação do que ocorria na velha aliança. Quando você lê as cartas paulinas, você vai ter uma interpretação do que é que Deus quer para a igreja. Quando você vê as cartas pastorais, você vai ter uma interpretação daquilo que o Senhor Deus está orientando os seus pastores. Quando você lê o Apocalipse, você vai ter uma interpretação dos últimos dias. Então, olha como a interpretação ela é importante e ela caminha no nosso dia, no nosso viver, na nossa comunhão com Deus, e é necessário que se faça, tá bom? Chegando aí ao finalzinho da aula, tá? E só para lembrar para você, antes que a gente finalize, durante agora a semana a gente vai disponibilizar os outros vídeos desse módulo sobre hermenêutica, tá bom? E para a gente finalizar aí, ó, a expressão hermenêutica surge no texto grego, cada um dos versículos. Então, um exemplo, Emanuel. Qual é o significado de Emanuel? É Deus conosco. Então, uma interpretação aí, ó, puramente ao pé da letra, interpretação de um nome, Emanuel, significa Deus conosco. A palavra aramaica aí, ó, Talita cumi, que traduzida é menina, levante-se. Então, Marcos 5, 41, Marcos 15, 22, Gólgota é equivalente a caveira. Muita gente não sabe que Gólgota é equivalente a caveira, até porque tinha um formato ali, dependendo do ângulo que se olha, tinha um formato ali de uma caveira, tá? E João 1,38, que rabino significa professor ou mestre. Então, olha só, a gente aplicando uma hermenêutica aí, a gente aplicando uma interpretação ao pé da letra, a gente vai chegar a alguns nomes que eles, até na Bíblia, ela já tem ali uma tradução do que é que diz aquele nome. Amém? Então, essa é a nossa aula, inaugurando esse módulo de hermenêutica. Peço que o Senhor Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Como nós estamos agora também abrindo turmas online de teologia, essa aula ela está sendo enviada também para nossos futuros alunos, tá bom? Então, você também quiser nos ajudar, envie para alguém essa aula, conhecer um pouquinho do que é a teologia, do que é a hermenêutica, qual é a importância de interpretar, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão se aprofundar nas escrituras sagradas, vão conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer a Ele. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus.